Já imaginou como seria contar a história do universo inteiro de uma só vez? Parece impossível, né? Mas a história cósmica é ao mesmo tempo simples e absurdamente complexa. Tudo começa com um ponto minúsculo, menor que qualquer coisa que você possa imaginar, mas que continha tudo o que existe hoje. E então, há cerca de 13,8 bilhões de anos, aconteceu o Big Bang. Não foi bem uma explosão barulhenta, mas sim uma expansão silenciosa, veloz e inevitável. O universo bebê começou a inflar como um balão cósmico, cheio de energia, partículas e um potencial infinito. Naquele instante não havia planetas nem estrelas, muito menos vida. Mas a matéria estava lá. E isso já era um ótimo começo. Conforme o universo se expandia, a gravidade começou a fazer seu trabalho, juntando partículas aqui e ali. Demorou milhões de anos para que o hidrogênio se unisse com força suficiente para acender as primeiras estrelas. Essas pioneiras iluminaram a escuridão e dentro delas foram forjados os elementos mais pesados: carbono, oxigênio, ferro, ingredientes essenciais para tudo o que viria depois. Estrelas nascem, brilham intensamente e explodem em supernovas, espalhando esses novos elementos pelo espaço. Em um cantinho comum da nossa galáxia, a Via Láctea, a poeira de uma dessas estrelas mortas se juntou ao redor de uma estrela amarela, que hoje chamamos de Sol. Assim nasceram os planetas, incluindo um muito especial. Ele estava na distância perfeita, com a massa certa e um clima amigável. Esse planeta, a Terra, se tornou o único palco que conhecemos onde a história faz sentido, porque existe alguém para contá-la. No começo da Terra, não havia florestas, nem animais, apenas água, rochas e moléculas se combinando em infinitas tentativas. Até que uma dessas combinações deu muito certo e conseguiu se replicar. Nascia ali a primeira forma de vida, microscópica, simples e solitária. Esses pequenos seres passaram bilhões de anos aperfeiçoando a arte de sobreviver. Alguns aprenderam a usar a luz do sol para gerar energia, outros aprenderam a respirar. A evolução foi paciente, muito paciente. Com o tempo, surgiram criaturas com múltiplas células, animais marinhos, peixes com ossos, plantas que ousaram colonizar a terra firme e insetos curiosos. Anfíbios resolveram testar o melhor dos dois mundos, e os répteis dominaram o planeta. Os dinossauros cresceram gigantescos e parecia que ficariam aqui para sempre, até que uma rocha vinda do espaço decidiu interromper seus planos. Essa grande extinção, provavelmente causada por um asteroide, abriu caminho para mamíferos pequenos e ágeis. E milhões de anos depois, um de seus descendentes mudaria tudo: o Homo sapiens. O ser humano não apareceu pronto. Ele começou como um primata curioso, mais frágil que os predadores, mas com um cérebro que adorava fazer perguntas. Aprendeu a andar sobre duas pernas, o que liberou suas mãos para criar ferramentas. Aprendeu a dominar o fogo, o que permitiu cozinhar e socializar ao redor da fogueira. E aprendeu a viver em tribos, criando laços, cultura e proteção. Esses primeiros humanos caminharam pelo mundo, exploraram, se adaptaram. Eles pintaram cavernas, criaram rituais e inventaram a linguagem, deixando marcas cada vez mais profundas na história do planeta. Mas a verdadeira virada de chave foi a agricultura. De caçadores nômades, nos tornamos agricultores sedentários. As primeiras aldeias nasceram, cresceram, viraram cidades e depois grandes civilizações. Ao redor de rios como o Eufrates, o Nilo e o Indo, surgiram reinos com escrita, comércio, mitos e leis. Os sumérios escreviam em tábuas de argila, os egípcios erguiam pirâmides, os chineses construíam muralhas e filosofias. Os gregos inventavam a democracia e o teatro. E os romanos? Bem, os romanos construíam tudo o que era possível construir. Cada cultura deixou sua marca. Invenções, ideias, guerras e obras de arte que moldaram o futuro. Mas como tudo na história, impérios nasciam, cresciam e caíam, porque a única coisa permanente é a mudança. Após a queda do Império Romano na Europa, veio um período de reorganização. Foi a era dos castelos, cavaleiros e reinos fragmentados, com a religião moldando o continente. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o mundo islâmico florescia em ciência, matemática e medicina. Grandes impérios também surgiam na África, Ásia e Américas, cada um com seus próprios avanços. O tempo passava, e a curiosidade humana não parava. Invenções como a bússola, a pólvora e o papel, que nasceram no Oriente, viajaram lentamente para o Ocidente. E então, veio a prensa de tipos móveis, uma invenção que acelerou a disseminação do conhecimento como nunca antes. Essa sede de saber, combinada com ambição, levou exploradores europeus a cruzar os oceanos. Esse encontro de mundos trouxe intercâmbios culturais, mas também conflitos e doenças que mudaram o destino de milhões. O planeta de repente ficou menor, não em tamanho, mas em conhecimento. A ciência começou a explicar o universo de uma forma nova,
Copérnico tirou a Terra do centro do cosmos. Galileu apontou telescópios para o céu. Newton formulou as leis do movimento. O pensamento racional ganhou força e inspirou revoluções políticas que mudaram a forma como as sociedades se organizavam. Depois veio a Revolução Industrial, com suas máquinas, fábricas e ferrovias. A vida ficou mais rápida, mais urbana, mais conectada. Surgiram tecnologias incríveis, vacinas, eletricidade, telégrafo, telefone, carros, aviões. Mas essa modernidade também trouxe o lado sombrio da humanidade, com guerras devastadoras em uma escala nunca antes vista. E, no entanto, foi da destruição que nasceram novos avanços científicos e um desejo de cooperação internacional para evitar que tudo se repetisse. O século XX foi a era do impossível se tornando realidade. O ser humano finalmente deixou seu planeta. Primeiro enviamos máquinas ao espaço, depois animais, então pessoas. Em 1969, um ser humano pisou na Lua, deixando pegadas que ainda estão lá, intocadas. A tecnologia avançou em um ritmo alucinante. Computadores que cabem no bolso, a internet conectando o mundo todo, viagens aéreas globais, medicina moderna e engenharia genética. Uma ideia hoje pode atravessar o planeta em segundos. E aqui estamos nós. Hoje vivemos numa era em que conversamos com máquinas, carros quase se dirigem sozinhos e telescópios observam galáxias distantes, nos ajudando a entender a origem da vida. Claro, ainda enfrentamos desafios enormes, sociais, ambientais, morais, mas também temos mais ferramentas do que nunca para resolvê-los. O universo continua sua expansão silenciosa, a Terra continua girando, e nós, seres humanos, continuamos aqui, tentando entender de onde viemos e para onde vamos. No fim das contas, a história do mundo é uma longa e fascinante sequência de eventos improváveis, que juntos resultaram em você assistindo a este vídeo agora. E seja qual for o próximo capítulo, ele continuará a ser escrito por nós e pelas forças invisíveis que movem o cosmos. Obrigado por assistir essa jornada incrível. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até o próximo vídeo.